Olá, pessoal! Mais uma dica do português. Você conhece aquela do português? Claro que você conhece. Aqui nós temos, na dica 84, a ideia de concordância geral. O que é isso? A regra geral. Qual que é a regra geral de concordância? O sujeito e o verbo. Sujeito e verbo são apaixonados. Apaixonados. O verbo concorda com o sujeito o tempo inteiro. O verbo concorda com o sujeito o tempo inteiro. Por quê? Porque são apaixonados, mãe. Veja, se a regra geral diz, veja, chegou finalmente os representantes do governo. Se você procurar o sujeito dessa frase, claro, o sujeito dessa frase vai ser os representantes. Veja, chegou está no singular e os representantes estão no plural. Singular com plural, isso é ódio. E a concordância é uma relação amorosa. A mesma coisa acontece aqui, ó, acabou. As aulas, é o sujeito, as aulas estão no plural, acabou as aulas. Veja que é uma frase muito comum, né? Veja, depois você tem, chegou as férias. Começou as aulas. Aconteceu muitos acidentes. Importa as flores e não os espinhos. Interessa os seus problemas. Basta o meu. Veja, nós temos aí sempre o verbo no singular e o sujeito da frase está no plural. Claro, vamos ver frase por frase como é que a gente faria. Sempre lembrando que o verbo é apaixonado pelo sujeito. Sujeito e verbo formam um todo. Como dois corpos formam uma só alma. Que bonito, né? E é isso, os dois formam um só. Então nós temos aqui o verbo e nós temos aqui o sujeito. O sujeito com o verbo formam um só. Os dois são um só. Singular, plural. Isso não é amor. Para ser amor, a frase ficaria assim, ó. Os representantes chegaram. Veja, plural com plural. É a ideia básica de concordância. Mesma coisa aqui. Acabou as aulas. As aulas e o acabou, o verbo e o sujeito, formam dois em um corpo só. Basta ver que é proibido vírgula, porque você não pode separar o sujeito do verbo. Está aí uma outra regra de pontuação que nós vamos falar um pouco mais na frente. Como é que ficaria então a frase? Acabaram as aulas. Ou acabou a aula. Porque você poderia também colocar no singular isso aqui, então aí você teria singular com singular, plural com plural. Tá. Seria uma das maneiras de consertar a frase. Veja outra frase, mesma coisa. Nós temos aqui chegou às férias, veja, chegou às férias, plural e singular. Chegou, verbo e sujeito, se amam, formam um todo. Um todo significa concordância, relação amorosa. Então a frase ficaria, chegaram as aulas. Chegaram as férias, né? Então nós temos outra frase assim, veja, começou as aulas. Mesma coisa, você tem aqui as aulas no plural, começou no singular. Isso não é amor, é ódio. Isso não é amor, é ódio. A concordância básica é o verbo com o sujeito. Nós temos então, começaram as aulas. A outra frase, mesma coisa. Muitos acidentes, plural, aconteceu no singular, aconteceu muitos acidentes, verbo com sujeito, sujeito e verbo formam um todo, dois formando uma só carne. Claro que a frase correta então ficaria, aconteceram muitos acidentes. A mesma coisa acontece na outra frase, veja, importa as flores, importa as flores. Veja, as flores é o sujeito do importa, o importa é o verbo do flores. Na relação amorosa, claro, tem que ter plural com plural, singular com singular. Veja, nós temos então uma situação muito boa. A mesma coisa acontece na outra frase, veja. Não me interessam os seus problemas. Os seus problemas estão no plural, o interessa está no singular. Sujeito e verbo se amam. Com raras exceções. Nós vamos ver mais na frente alguma dica, por exemplo, com o verbo haver, né? Está chegando o verbo haver. Plural com singular não combina. Se não combina, a frase correta, não me interessa
não me interessam os seus problemas não me interessam. Veja, a mesma coisa acontece com esse, ó, basta os meus problemas, né? Então nós temos aqui o plural, nós temos aqui o singular. Singular com plural não é concordância, é uma relação de ódio. Se é uma relação de ódio, a frase não está certa. Uma das coisas mais importantes em todas as línguas, não é só na língua portuguesa não, chama-se concordância. Então, claro que a frase ficaria: bastam os meus problemas. Uma curiosidade da língua portuguesa. Nem todas as línguas têm isso, né? Mas nós aqui no Triângulo Mineiro, com muito orgulho, para nós a cidade, Araxá, Uberaba, Uberlândia, Prata, Itiutaba, elas são masculinas. Veja, nós falamos assim: eu vou no Araxá, estive no Uberlândia, vim do Prata, tudo masculino. Que pena. Todas as cidades do mundo inteiro são femininas. Aí a gente diz: a bela São Paulo, a moderna Uberaba, a desenvolvida Uberlândia, Uberaba, Araxá, Itiutaba, Prata, é feminino. No mundo inteiro, Tóquio, feminino. Nova York, feminino. No mundo inteiro, só 3 cidades são masculinas, só 3. Rio de Janeiro, então eu vou ao Rio, porque Rio é masculino. Eu vou ao Porto, lá em Porto, em Portugal, Porto é masculino. E eu vim do Cairo, lá no Egito. Porto, Rio e Cairo são 3 palavras masculinas, nome de cidade. Todas as outras cidades são femininas. Por isso que a gente diz a bela São Paulo, a moderna Uberlândia, a Uberaba industrializada, tudo feminino. Cidade é feminino. Até mais. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.